o vídeo hoje lá do Gustavo Marques. Montei a melhor seleção para a Copa do Mundo de 2026. Vou deixar todos os links aí na descrição do vídeo original do Gustavo Marques. Vão lá para vocês curtir, comentar, dar aquela força. Então vamos pro vídeo. 24 anos. Esse é o tempo exato que separa a glória do esquecimento. Uma geração inteira de brasileiros nasceu, cresceu e se tornou adulta sem nunca ver o capitão erguer a taça dourada da Copa. Cicatrizes foram abertas, promessas foram quebradas, o peso da camisa amarela que antes entortava varal parecia ter se tornado um fardo pesado demais para ombros comuns. Mas o futebol é cíclico, e o destino muitas vezes escreve certo por linhas tortas. E exatamente por isso que eu fiz o que todo torcedor faz em silêncio, mas pouca gente tem coragem de bancar em voz alta. Eu montei a melhor seleção possível para a Copa do Mundo de 2026, peça por peça, função por função, pensando em quem decide, em quem segura e em quem transforma um jogo travado em vitória. Só que eu já aviso, vai ter escolha aqui que muita gente vai discordar. Vai ter nome grande de fora, vai ter aposta jovem dentro, vai ter Neymar, vai ter uma ideia clara. Não é a seleção mais famosa, é a seleção mais pronta. Agora, a pergunta que define é simples. Se a Copa começasse hoje, esse Brasil seria campeão? O sonho do Hexa está adiado. Fica para 2026. Hoje temos a chance de ter tudo de volta. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Pela Copa, pela Copa. Conhecem sua equipe. Se for pra final, broca. Eu prometo. Paradinha, Neymar pro gol, acabou! Mano, se um negócio desse acontece, velho, eu acho que... Eu não sei o que eu faço, bicho. Eu não sei o que, se eu grito, se eu choro, se eu pulo. Cara, ver o Brasil campeão do mundo, eu acho que seria uma das coisas mais emocionantes da vida de um brasileiro, né? Conhecem sua missão. Tem muita gente que fala, né, galera, que pô, o Cristiano Ronaldo também mereceu uma Copa do Mundo, mano. Mereceu uma Copa do Mundo, mas, cara, é você sempre pro Brasil, mano. Você sempre pro Brasil, por mais que eu acho que ele também merece uma Copa do Mundo, mas, cara, eu vou ser sempre pro Brasil. Pode ganhar, né, que a gente não sabe se o Brasil vai ganhar, se Portugal vai ganhar, mas eu vou ser sempre Brasil, mano, independente. Esqueça tudo o que te disseram sobre identidade nacional ou a necessidade de um técnico brasileiro. Aquilo morreu em março de 2025, quando Dorival Júnior caiu, porque o caos estava instalado. O Brasil precisava de um salvador, ou pelo menos de um escudo, e ele veio. Em maio do ano passado, Carlo Ancelotti assumiu o comando, não apenas como treinador, mas como gestor de uma crise existencial. Muitos duvidaram, disseram que ele estava velho, que não entenderia a nossa malandragem, mas o resultado convincente também não veio. Nos jogos recentes, o Brasil teve muito empate e até derrota, mas ele conseguiu uma coisa importante para a etapa inicial: unir veteranos como Casemiro e Marquinhos com jovens como Estevão e João Pedro. Antes de eu colocar os 11 na tela, eu preciso deixar uma coisa muito clara. Isso aqui não é lista de quem eu gosto, não é ranking de popularidade, não é seleção de highlights. Isso aqui é Copa do Mundo, e Copa do Mundo é outra espécie de futebol. Então, eu montei esse time com critérios que a Copa cobra na marra. Primeiro, momento e consistência. Não adianta brilhar 2 jogos à fase de grupos e sumir quando o jogo pesa, no mata-mata. Segundo, encaixe tático, porque em torneio curto, quem joga junto vale mais do que quem joga bonito sozinho. Terceiro, experiência. Em jogo grande, aquele tipo de partida em que uma bola define o país inteiro. E quarto, intensidade sem a bola. Porque na Copa, quando você perde a bola, você não perde só uma jogada, você perde a vida. E eu acho que você lembra muito Cara, eu não aguento ver isso aqui não, mano. Faltava 4 minutos. bem do que aconteceu em 2022 contra a Croácia, não é mesmo? Faltavam apenas 4 minutos. E é por isso que essa seleção não foi montada para ser bonita no papel. Ela foi montada para funcionar, para equilibrar segurança e explosão, para ter quem protege, quem cria e quem decide. E por isso, o desenho que eu montei é simples e mortal. Um 4-2-3-1. Um time com base forte, com 2 volantes que seguram o caos, que manda no ritmo. Porque a Copa é curta, você não tem tempo para ajustar no meio do caminho. Você precisa entrar pronto. Ataques ganham jogos, defesas ganham campeonatos. Essa é a bíblia de Carlo Ancelotti. E para erguer a taça em New Jersey, a primeira regra é não sofrer. Tudo começa onde a esperança do adversário morre, no gol. Cara, é muito difícil hoje, com tanto de seleção boas que tem, o Brasil não sofreu um pouco, galera. Acho que isso acaba até sendo fundamental para até testar o time, né? Mas vamos torcer que o Brasil não sofra, né? Igual 2002, assim, entre aspas, né? O Brasil, ele era mais superior do que sofria, né?
Eu sei que você vai dizer, bem pediu de passagem, Ederson está na Turquia, mas brilhou no City, mas Copas do Mundo não são decididas apenas com reflexo, elas são decididas com casca. Alisson Becker, em 2026, não é mais apenas o goleiro técnico, ele é o veterano que conhece o cheiro do inferno e sabe o caminho de volta. A confiança de Ancelotti nele é absoluta, é a segurança silenciosa que precisamos quando a bola queimar. Nas laterais, Cara, que é aquela história, velho. Alisson nunca fez milagre pra gente na seleção. Cara, eu não vou dizer que eu não acho que até seria injusto eu estar falando isso aqui, que ele não é um ótimo goleiro, pô. Tá ligado? Eu acho que é até inconveniente da minha parte falar uma coisa dessa. Mas, cara, a gente precisa de um goleiro que, sei lá, mano, faça milagre, pô. É isso que a gente precisa, né? Mas torcemos para que Alisson seja esse goleiro na Copa de 26. o futebol moderno puniu a arrogância do Brasil. Chega de laterais que são pontas frustrados e deixam avenidas nas costas. O sistema mudou. Na direita, nada de improviso. Éder Militão para função. Sim, Militão na lateral. Ele fecha o corredor, ele compõe como um terceiro zagueiro, na saída de bola, ele pode atuar tanto. Gosto muito dessa opção. Acho até que em 2022, se Militão não sai, se Tite não tem a audácia de tirar Militão naquela partida lá contra a Croácia, a gente não tinha sofrido aquele gol. E muitos também entram nessa tese. Tanto de lateral direito quanto de zagueiro, então é uma peça importante que o Ancelotti conhece muito bem desde os tempos de Real Madrid, e confia. O único grande problema é que atualmente Militão está lesionado. Uma lesão grave com previsão de retorno no mês de abril, mas sem dúvida alguma de que, caso se recupere a tempo, ele tem seu lugar garantido nesse time. E na esquerda, aqui está a maior polêmica dessa lista. A escolha que fez a internet cair em cima de Ancelotti, Alexandro. Ah, mas ele está velho. Ah, Alexandro, cara, é porque a gente também não tem tantos laterais bons, né, mano? Mas o Alexandro acho que seria uma boa opção pela experiência, né? E de fato ele é um ótimo lateral. Mas quem sabe que daqui pra lá não surge aí um Alberto Carlos da vida, um Marcelo, né? Tá muito difícil, mas ele está no Flamengo. Esqueça o RG, olhe para a função. Ancelotti não quer um corredor de 100 metros, ele quer um construtor, alguém que pise na bola, acalme o jogo e tenha a leitura tática. Alexandro é um homem de confiança para fazer a saída com segurança. Dentre os últimos laterais testados nos amistosos, ele foi o que teve uma atuação mais segura dentre todos, na partida contra o Senegal. Já a dupla de zaga titular é a fusão perfeita entre a brutalidade e a classe. Gabriel Magalhães, o monstro do Arsenal, traz força física em posição de jogo aéreo, como aquele gol de cabeça salvador que vimos contra o Newcastle em setembro, e além de tudo, inteligência na marcação. Ele é o batedor. Ao lado dele, a braçadeira de capitão fica com Marquinhos. cara, a zaga, eu acredito que não tem muito o que fazer mesmo não, velho. Apesar de que eu acho que Marquinhos, pô, o bicho, ele vacila em algumas coisas que, mano, não dá pra entender, velho. Ótimo zagueiro, virou uma lenda do PSG. Mas, cara, de vez em quando não dá pra confiar nesse mano aqui não, velho. O líder do PSG, o campeão da Champions, a voz da experiência que organiza a linha e cobre os espaços. Para dominar o centro do tabuleiro, você não precisa dos mais rápidos, você precisa dos mais sábios. E aqui, Ancelotti pode apelar para a hierarquia. Primeiro volante, Casemiro. Eu sei que ele já anunciou que vai deixar o Manchester United ao fim da temporada. Eu sei que as pernas não são as mesmas de 2018, mas em uma Copa do Mundo, a mentalidade vale mais que o físico. Casemiro não está aqui para correr atrás de garotos de 20 anos. Ele está aqui para ser o general. Aquele que... Gosto muito também do Casemiro. O Casemiro fez muita falta nessas passagens tenebrosas que tivemos de Diniz e aquele outro cara lá, e Dorival também. Acho que ele é um cara. Não, acho que a gente não tem um volante à altura do Casemiro hoje em dia, velho. A gente tem ótimos volantes aí, mas a altura de Casemiro não, mano. dita o ritmo, não com a velocidade, mas com o posicionamento. Ele protege a zaga como um cão de guarda e libera o homem que vai fazer a engrenagem girar. Ao lado dele, o pulmão do time, Bruno Guimarães. Ele é o motor, o box-to-box que faltava. Enquanto Casemiro pensa e faz a segurança, Bruno executa. Ele tem um drible curto para sair da pressão sufocante e o passe longo para achar os pontas. É a fusão perfeita, a proteção do veterano com a dinâmica do auge físico. Às vezes, Guimarães oscila, eu sei, faz umas cagadas às grandes, mas dentre as opções que temos, ele é o jogador perfeito. Muito bom também. Gosto muito do Bruno Guimarães. Como ele mesmo falou, ele às vezes vacila, tipo, é igual o Marquinhos, tá? É igual o Marquinhos. Ele oscila, mas, cara, é ótimo, muito ótimo jogador.
de qualidade para atuar ao lado de Casemiro. Mas o futebol não é apenas números, suor e tática. O futebol é magia, e a magia precisa de um maestro. Alguém que centraliza as atenções, as críticas e a bola. Com vocês, Neymar Júnior. Jovem talento do Santos que está pronto para a Copa de 2010 ao lado de Paulo Henrique Ganso. E caramba, isso aqui é 2010. Bom, é 2026, aí. Muitos de vocês comentaram que ele deveria estar de fora da lista de 2026. Lesão atrás de lesão, atuando no Santos, mas ainda assim uma grande sequência de jogos. Fica realmente difícil defender o Neymar na seleção de Carlo Ancelotti. Mas é como o baixinho Romário disse. Ninguém melhor para falar de Copa do Mundo que você. E você que responde tudo do jeito que você pensa. Você levaria o Neymar? Meu irmão, é o seguinte. O Neymar de muleta, sem joelho, só com uma perna. Cara, isso aqui parece muito IA, galera. Eu vi que a galera falou que isso aqui foi real mesmo, só que, cara, parece muito IA isso aqui. E eu vou ter que concordar com o baixinho, né? Tipo assim, mano, é indiscutível, velho. Não temos um jogador melhor que Neymar, nem aqui nem na China. Então, assim, não necessariamente precisaria colocar ele pra jogar os 90 minutos, mas sei lá, velho, colocar no segundo tempo ali, dependendo do físico que ele vai estar, e a sequência de jogos e tudo mais, etc. Mas eu acho que Neymar ele tem que estar na Copa. Todo fudido. É melhor do que qualquer um que colocar ali no lugar dele. Então eu levaria e tem que levar sim. Esqueça o Neymar ponta esquerda. Esqueça o Neymar que dribla 5 marcadores. Esqueça esse jogador porque já não existe mais. O que temos em 2026 é o camisa 10 clássico, o estilo Riquelme. Ele vai andar em campo? Vai. Vai marcar pouco? Com certeza. Mas ele é o único jogador do planeta capaz de deixar um companheiro na cara do gol com um único toque de calcanhar, cercado por 3 adversários. Se estiver bem fisicamente, mesmo sem ter sido devidamente integrado ao sistema de Ancelotti no ano passado, Neymar definitivamente merece a vaga na seleção. Mas o maestro não toca uma sinfonia sozinho. Ele precisa de solistas, ele precisa de velocidade. E se o meio campo é a experiência, o ataque é a prova de que o Brasil nunca para de fabricar talentos. Neymar vai lançar a bola, mas quem vai correr são os garotos. E o trio que eu escalei na frente tem a missão de... Porque assim, né, galera? Vocês têm que parar pra pensar, todo respeito aos jogadores do Santos, que Neymar joga com uns caras meio pereba, né, velho? E se colocar ele num time que, pô, que seja pelo menos isso aqui, ó, que ele tem grandes jogadores na seleção, né? Eu acho que as coisas seriam bem mais fluidas. Eu acho que as jogadas, os dribles, eu acho que seria um nível de acerto muito maior do que o que ele faz no Santos, né? Destruir defesas. Prepare-se, o futuro chegou atropelando. A velocidade volta a ser nossa arma mortal. Mas a velocidade sem propósito é apenas pressa, e nesse ataque, cada peça tem uma função cirúrgica. Pelo lado esquerdo, mantemos a intensidade pura. Rafinha, mantendo a função no setor onde ele esteve entre os melhores jogadores do mundo pelo Barcelona, é aí que ele vai jogar. Ele entrega intensidade, profundidade e seriedade sem a bola. Ele ataca espaço, aperta a saída do adversário, volta para ajudar e ainda tem repertório para decidir no último terço. É jogador de Copa. Já o lado... Cara, um absurdo esse mano não ter entrado nem no top 5. Não, entrou no top 5, né? Mas ter ficado atrás de Vitinha, velho. Eu não aceito isso não, galera. Rafinha jogou muito mais do que Vitinha. Beleza, que ele ganhou a Champions League. Mano, mas ficar em quinto lugar, velho, com a temporada que esse cara fez, joga muito, mano. Joga muito, indiscutível. Pra mim, ele na seleção entrega muito mais até do que Vinícius Júnior. Direito, guarda... Com certeza, né, galera? Com certeza, né? Joia da coroa, o fator caos. Estevão William, o prodígio. Desde que chegou ao Chelsea, ele mostrou que a Premier League não era grande demais para ele. Pelo contrário, ele fez a Inglaterra parecer pequena. Estevão traz a audácia de quem não conhece o medo. Ele entra para quebrar linhas, para humilhar defesas fechadas com drible no 1 contra 1, enquanto os adversários dobram a marcação em Neymar, Estevão criará o pânico no lado oposto, a imprevisibilidade que o Brasil perdeu nos últimos anos. E todo esse caos, toda essa criação, precisa de um ponto final. Um executor, um pistoleiro, alguém que chega... Em relação ao Estevão, velho, tem que estar na Copa, E ele tá na Copa com certeza. Só se Deus o livre ele se lesionar, né? Deus o livre, velho. Deus o livre. Mas, cara, joga muito. Moleque liso. Ninguém consegue marcar. E quando marca é só na falta. Tem que estar na Copa indiscutivelmente. E define. E aqui chegamos na história mais impressionante desse ciclo. Endrick. Há um ano dizíamos que ele tinha falhado. A ida para o Real Madrid foi dura. O banco de reservas, a falta de minutos, a crítica impiedosa da imprensa espanhola, parecia que tínhamos queimado mais uma estrela. Mas o empréstimo para o Lyon mudou tudo.
Na França, longe dos holofotes de Madrid, a besta acordou. Ele recuperou a confiança, empilhou gols, voltou a sorrir. O Endrick, que chega para a Copa de 2026, não é o garoto deslumbrado da apresentação no Bernabéu. É um homem com sangue nos olhos, um centroavante mordido, querendo provar para o mundo e para o Ancelotti que ele é o camisa 9 que o Brasil esperou por 2 décadas. Forte, rápido, letal, ele não precisa de 3 chances, ele precisa de meia oportunidade. Com a proteção de Militão, a distribuição de Casemiro e Bruno e a genialidade de Neymar e Estevão servindo, Endrick terá liberdade para fazer o que nasceu para fazer: decidir jogos. Cara, que seleção, velho. Muito boa seleção. Endrick injustiçado também pelo Xabi Alonso, né, velho? A gente viu aí que o moleque é muita bola. Inclusive, ele com o Ancelotti, é, me corrijam aí se eu estiver errado, mas ele com o Ancelotti, mesmo com uma baixa minutagem, ele, cara, ele marcava, ele dava assistência e Xabi Alonso fez uma grande justiça com ele, tanto que ele tá aí mostrando o que ele é capaz de fazer, né, no Lyon. E agora vem a parte que mais abriga em qualquer seleção montada para a Copa do Mundo: os cortes. Porque quando você monta um time que precisa funcionar, nem sempre cabe todo mundo. E em 2026 o Brasil não vai perder por falta de talento. Vai perder, se perder, por falta de encaixe e equilíbrio. Começando pelos 2 nomes que muita gente colocaria como titulares sem pensar 2 vezes: Vinícius Júnior e Rodrigo. Pra mim, eles entram como reservas de luxo. E eu sei o peso dessa frase, só que a lógica aqui é de torneio curto. Eu montei um time com o Neymar por dentro, com pontas de características complementares e com uma estrutura que precisa de disciplina quando estiver sem a bola para não se quebrar. Vini e Rodrigo são jogadores de impacto imediato, daqueles que mudam o jogo em 5 minutos. E em Copa, isso é uma arma absurda. Ter esses dois entrando no segundo tempo, com adversários cansados, com o jogo mais aberto, é como colocar fogo numa partida que já está no limite. E mais, se o Brasil precisar mudar o plano, inverter o lado, virar para a transição total, são eles que dão esse botão de emergência. Sem contar que os dois não estão em uma boa fase lá no Real Madrid. Sabemos de suas qualidades, mas em época de Copa, isso importa e muito. E ainda temos opções táticas específicas. João Pedro, o destaque do Chelsea no Mundial e na Premier League. Ele não é o titular porque Endrick vive um momento iluminado, mas João Pedro é a força física, é a retenção de bola, o pivô que podemos precisar se o jogo virar uma batalha aérea. Além dele, ainda tem Lucas Paquetá, Gabriel Martinelli. A lista é longa. O segredo para a seleção de Ancelotti. Cara, agora aqui pra nós, vocês acham mesmo que Ancelotti vai tirar Vinícius Júnior e colocar Rafinha pra jogar? Eu acredito que, cara, muito difícil. Eu até acho também, tá aqui no lugar do Estevão, ele vai colocar o Rodrigo. Eu tenho quase certeza disso. Porque ele jogou muito mais tempo, ele treinou muito mais tempo esses caras do que esses outros aí que a gente tá falando, principalmente Rafinha, né? Que foi carrasco dele no Barcelona, quando ele jogava lá, quando ele treinava lá, mas, cara, acredito que Ancelotti ele não vai fazer isso. Se ele fizer, pode ser que a carruagem ande, mas, mano, Talvez não é apenas escalar os 11 melhores. É convencer estrelas mundiais de que, em 2026, o ego fica na porta do vestiário. Um time campeão não se faz com 11 titulares apenas, mas também se faz com 5 substituições que mudam a história da partida. Alisson, Militão, Marquinhos, Magalhães, Alexandro, Casemiro, Bruno Guimarães, Neymar, Rafinha, Estevão e Endrick. Essa seleção foi montada com uma ideia clara: segurança atrás, equilíbrio no meio, genialidade no cérebro e agressividade na frente. Eu tirei Vinícius Júnior e Rodrigo do time titular, eu banquei Neymar mesmo manco e sem joelho. Agora a pergunta é inevitável: você teria a coragem de assinar essa escalação para a final da Copa do Mundo? Quem você tiraria desse time e quem você colocaria no lugar? cara, boa seleção, velho. Muito difícil ter algo diferente disso aí, né, galera? Deixa eu trocar essa câmera aqui. E concordo com essa seleção. Acho que, como eu falei, eu tenho dúvida se Vinícius Júnior não vai ser titular, junto com o Rodrigo no outro lado, que eu acho que Ancelotti ele não vai deixar a Estevão jogando ali titular mesmo. Mas se for em um eventual final, pode dar sangue, né? E esse aí foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa escalação. Deixa o like para fortalecer. Se inscreve aí. Vou deixar todos os links do canal do Gustavo Marcos. E é isso aí. Tamo junto e falou!